Fala aí galera, beleza? Aqui é o professor Fabiano da Tec Gênios, Projetos e Treinamentos. Vamos lá para mais uma aula de hoje e hoje iremos falar sobre alguns componentes que são origem do resistor. No caso aqui iremos falar do potenciômetro. O potenciômetro ele é um resistor que você pode variar a resistência dele de acordo com a posição do cursor, que é esse camarada aqui. Se você girar o cursor, você pode variar a resistência dele, ok? Sem mais delongas, galera, vamos lá então. Olha só, aqui nós temos um multímetro e o multímetro aqui vamos utilizar hoje a escala de medição de resistência ômica dele aqui, ok? Se colocarmos um multímetro nessa escala aqui de 2K, K, como eu já disse em aulas anteriores, quer dizer 1000 vezes alguma coisa. Então eu posso medir resistores aqui até 2000. O potenciômetro, galera, ele é um resistor. Ele é um resistor, ele possui uma pista e no meio dessa pista vai transitar um cursor, como eu mostro no desenho a seguir. Você pode observar que no desenho a seguir, né, nós temos aqui o potenciômetro, onde nós podemos ver uma pista e em cima dessa pista desliza um cursor. Agora, galera, nós vemos aqui, na real, o nosso potenciômetro. Então, se eu colocar a ponteira aqui, de ponta a ponta dessa pista de carvão, nós vamos medir aqui uma resistência. Vamos botar aqui que esse potenciômetro ele tem um valor bem alto. Nós vimos aqui que está dando 123K, porque está na escala de 200K. Então, logicamente, esse potenciômetro aqui ele tem um valor de 123.000 ohms. Ok, galera? Então, de ponta a ponta. Vemos que ao mover o cursor, nada acontece, porque a pista aqui ela é fixa. Mas se eu colocar a ponteira do multiteste aqui no cursor, o terminal do meio, e variar o mesmo, nós podemos observar que a resistência ela vai variar também de acordo com a posição do cursor, de acordo com o que eu venho movimentando aqui o cursor. Olha lá. Podemos observar que ela vai alterando ali a resistência também. Tá? Estou movendo aqui, a resistência ela vai se alterando. Então essa resistência ela vai alterar para 0 ohms até 123.000 ohms, que é a resistência total do potenciômetro, tá vendo? Conforme eu venho modificando aqui, olha. Né? Então, eu vou botar lá 123.000 ohms, que é o máximo dele, e conforme eu venho girando aqui o potenciômetro, eu venho aqui diminuindo a resistência do potenciômetro, do mesmo. Ok, galera? Então, o que nós poderíamos montar, no caso, com um componente desse aqui? Esse componente aqui, o potenciômetro, ele pode servir como um sensor, né? Você pode ligar aqui de um lado positivo, aqui o negativo, e a tensão aqui no meio ela vai ser uma referência. Conforme você vem variando a tensão, ela vai tendo uma referência aqui. Conforme vamos ver aí na figura, podemos constatar que ao movermos o potenciômetro, podemos variar a tensão entre 5 volts e 0 volts, dependendo da distância, dependendo da localização do cursor. Ok, galera? Então, se eu boto o cursor mais para o lado negativo, eu vou ter ali no potenciômetro, ali no meio do cursor, uma tensão menor. E conforme eu for aproximando ele mais para o lado positivo, eu vou tendo ali no cursor uma tensão maior. Ou seja, no cursor eu posso variar uma tensão entre 0 até 5 volts. E isso podemos utilizar lá no pino do Arduino. Entrada de tensão analógica. Vamos ver algumas aplicações mais para frente, quando nós estivermos programando o Arduino. Caso, galera, um outro detalhe que eu queria observar é com relação à leitura do próprio resistor. Como vimos na aula passada, esse daqui é um resistor de 22.000 ohms. Então, o que nós fazemos? Podemos colocar aqui na escala de 20.000? Logicamente que não. Aqui eu vou medir só até 20.000 ohms. Eu coloco então na escala de 200.000. É a mesma coisa. Então eu venho aqui, coloco a ponteira do multiteste aqui nesse lado e boto a ponteira do multiteste aqui desse outro lado e vamos ver lá que ele mediu ali 21.400. Agora, você deve estar me perguntando, mas Fabiano, por que não deu 22.000? Por causa da tolerância, lembra? Os resistores eles têm tolerância, 5% para mais, 5% para menos. Mas está dentro do padrão da tolerância aí. 21.400 é redondamente 22.000. Vamos ver agora também o resistor de 1000 ohms, como vimos na aula anterior já esse resistor. 1000 ohms, podemos modificar aqui a escala. Colocamos aqui ó, na escala de 2000, porque essa escala vai medir até 2000 ohms. E fazemos a mesma coisa, ó. Colocamos aqui
a ponteira do multiteste e colocamos aqui também a ponteira do multiteste. Podemos ver lá, ó, que deu 983 ohms, quase 1000 ohms. Mais uma vez eu repito, é por causa da tolerância, beleza, galera? Então por isso que ele não chegou a 1000 ohms. Esse aí é praticamente aceitável dentro dos 5% de tolerância, ok? Bom, turma, e ainda dentro dessa categoria, dentro dessa família de resistores, né, nós encontramos aqui o LDR, ou resistor dependente de luz. Você vê aqui que no corpo dele aqui tem uma resistência aqui, só que esse resistor ele depende da luz para ele poder funcionar, quer ver? Eu vou ligar ele aqui no multiteste para vocês poderem observar, e vamos ver que a resistência dele vai mudar de acordo com a luminosidade. Então ali eu estou medindo uma resistência de praticamente 5.000 ohms. Mas quando eu coloco um pouco de sombra sobre ele, nós vemos aqui que a resistência dele vai alterando, ó lá. 7.000 ohms, vai aumentando, olha. Tá vendo? 9.000 ohms, ó. 10.000 ohms, tá vendo? Conforme eu venho colocando, né, e chega um valor altíssimo, ó, 17.000 ohms, ultrapassa até o valor da escala aqui do multímetro. Então podemos constatar que o LDR ele é um sensor de luminosidade, porque a resistência desse componente altera com a luminosidade ambiente. Tá vendo? Com a luminosidade ambiente, muda-se aqui a resistência desse componente. Então vemos aqui um outro tipo de resistor, só que é um resistor que depende da luz. Poderemos estar criando sensores para o Arduino com esse tipo de sensor aqui, medir luminosidade ambiente, né, ou até mesmo uma barreira de passagem, algo desse tipo, né? Vamos ver isso futuramente, beleza, galera? Utilizando o LDR, eu montei aqui no protoboard o esquema aqui de um sensor bem simples, só para vocês poderem ver como que podemos aplicar esse tipo de sensor no Arduino, ok? Aqui no meio do sensor aqui, eu tenho a minha tensão saindo, né? Eu tenho uma tensão aqui que ela vai variar de acordo com a luminosidade aqui do LDR. Daqui a pouquinho eu explico isso aqui no esquema, porque, galera, vocês têm que prestar bastante atenção numa coisa. Todo conceito, todo entendimento, a gente parte sempre do esquema, nunca jamais aqui de um circuito montado, ok? Nós idealizamos, teorizamos, vemos como que um circuito pode funcionar através da esquematização do mesmo. É o que faremos daqui a pouquinho. Bom, então só para a gente poder ver esse circuito funcionando, eu vou colocar aqui no meio, entre o resistor e o LDR, a medição aqui para vocês poderem visualizar. Então temos aqui 0,64 volts, né? Conforme eu venho colocando aqui mais sombra sobre o LDR, você vê que a tensão ali ela vai subindo, ela vai partindo ali para 2 volts, né? Vou escurecer um pouco mais. Vou escurecer aqui um pouco mais, olha lá, 3 volts, né? Chegando a 4 volts, de repente até os 5, que é a tensão da fonte. Então podemos ver que a tensão aqui no meio, ela se altera com o valor da luminosidade. Ora, isso aqui nós poderíamos estar utilizando num Arduino. Nós poderíamos estar colocando aqui naqueles pinos de entrada analógica do Arduino esse tipo de sensor. E o Arduino ele vai estar lendo essa tensão de 0 a 5 volts, interpretando isso como uma luminosidade, por exemplo. Vamos ver agora, então, a esquematização do mesmo? Bom, galera, então nós tínhamos lá naquele nosso circuito um resistor, ok? Tínhamos lá um resistor. Esse resistor ali, ele estava ligado em mais 5 volts da fonte lá, ok? Aí tínhamos ligado em série com o resistor o nosso LDR, ou resistor dependente de luz. Beleza, galera? E esse LDR, ele estava ligado no negativo. O símbolo do LDR é basicamente isso aqui, tá? Indicando aqui que a luz está entrando nele, ok? E aqui no meio aqui, nós tínhamos a nossa tensão variando. Então, analisa comigo. Sobre escuridão, o LDR, a resistência dele é altíssima. A resistência dele é muito alta. Então, quando ele estava escuro, aqui nesse caso, toda a tensão ela era positiva. Então, tínhamos aqui basicamente 5 volts. Mas quando iluminávamos o LDR, a resistência dele cai drasticamente, quase igual a 0, beleza? Então se essa resistência dele cai quase igual a 0, praticamente não temos mais essa tensão positiva passando para cá. Nós temos basicamente a tensão negativa, então nós temos aqui 0 volts, beleza? O intermediário em relação a isso aí, galera, dependendo da luminosidade, nós podemos variar tensões aqui de 0 a 5 volts nesse pino aqui. Então, um pouco mais escuro, né? Uma intensidade de luz menor. A tensão que ela vai variando. Ela vai variando assim, 0, 1, 2, 3,
4, 5, até chegar no caso a 5 volts, né? Podemos, se formos mais preciso ainda, ela pode variar assim, 0,1, 0,2 e por aí vai, até alcançar os nossos 5 volts. Então olha só que legal, isso daqui podemos levar no pino do Arduino e o Arduino interpretar a cada luminosidade o valor de uma tensão. Então por hoje é isso aí, galera. Se vocês gostaram, dá um like, compartilha lá com seus amigos, compartilha com a galera, beleza? E até a próxima aula. Um abraço, galera!